PSG massacrou o Atlético de Madrid 4-0, fora o baile do primeiro tempo, e confirma o seu favoritismo para esse Mundial de Clubes. Para quem tinha dúvidas se o PSG ia levar essa competição a sério ou não, acredito que teve a sua resposta assistindo ao jogo de hoje. Um time que se mostrou sério, implacável, principalmente no primeiro tempo, e que não deu espaços para o Atlético de Madrid sequer cogitar empatar a partida. Mas antes da gente entrar nos pormenores do jogo, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like e um comentário falando o que é que você está achando desse Mundial de Clubes, né? Hoje é o segundo dia, ontem a gente teve a estreia, né, a abertura do torneio com o Inter de Miami e Al Ahly. Hoje nós tivemos aí um massacre, um atropelo do Bayern de Munique, né, 10-0 no Auckland City, se eu não estiver muito enganada. Agora nós tivemos o jogo aí de PSG e Atlético de Madrid, mais tarde nós teremos Palmeiras e Porto e o jogo do Botafogo também. Mas vamos falar aqui de PSG e Atlético de Madrid. Como de costume, eu fiz as minhas anotações, tá? E sobre as escalações, cara, os dois times vão com o time titular deles, né? Eu acredito que é o melhor que cada um tinha. A única diferença que eu vi no time do PSG, por exemplo, é que o Dembélé não joga porque ele tá lesionado, né? Então entrou no lugar dele o Gonçalo Ramos. E aí no primeiro tempo, eu comecei o jogo com aquele gostinho ainda de Champions League, né? Porque PSG e Atlético de Madrid dificilmente se enfrentariam em outra competição que não fosse uma competição de Champions. Então estão se enfrentando nessa competição aí de Mundial e deixa essa sensação de Champions League para nós. E aí os 10 primeiros minutos do jogo é basicamente um ataque contra a defesa, né? Quase que o primeiro tempo inteiro é um ataque contra a defesa. É o PSG com posse de bola, tomando as ações do jogo, e aí a gente tem o Atlético de Madrid, que é uma equipe que já tem o comportamento histórico de se defender muito bem. A gente tem eles apenas esperando e marcando ali. Nem sempre tá numa marcação alta. A marcação alta do Atlético de Madrid aconteceu poucas vezes. No geral eram eles esperando atrás da linha da bola mesmo, esperando ali um erro do PSG para que eles pudessem contra-atacar. A gente sabe que o time do Simeone joga assim. Mas o PSG não estava para brincadeira. O PSG, as pouquíssimas vezes que eu errava um passe ou perdia a bola, eles recuperavam muito rápido, tá? Tanto é que ficava o questionamento, até quando o PSG vai aguentar impor esse ritmo? Porque os caras estavam jogando num sol do meio-dia lá nos Estados Unidos, um calor, né, com uma sensação térmica ali de 35 graus. Eles são europeus, então assim, eles não estão tão acostumados assim a jogar nessas condições. Então ficou o questionamento, até que momento o PSG vai aguentar essa marcação alta e vai aguentar essa intensidade e esse ritmo de jogo. Bom, depois nós tivemos aí o primeiro gol do PSG. Troca de passes sensacional na ponta direita, tá? O Doué faz ali uma jogada, toca com o Kvaratskhelia, que faz a parede e toca a bola para o Fabian Ruiz da entrada da área, chutar rasteiro na direita do Oblak e fazer um belo gol. Um gol de um meio-campista de muita qualidade que tem esse espanhol, né? E aí depois nós tivemos uma pausa para hidratação, né? Por conta desses motivos que eu acabei de citar, 35 graus, os caras não estão acostumados, sol do meio-dia e tudo mais. E aí, eu fiz uma anotação aqui dizendo que, cara, eu ia falar o Gonçalo ruim, né? Mas o Gonçalo Ramos é muito ruim. Cara, que sujeitinho nhaquento, que pereba, né? Tipo assim, eu acho que o Gonçalo Ramos só entrou na partida de hoje porque o Barcola, ele tava machucado, né? Tudo bem que o Barcola entraria mais ali na do Doué, mas eu acho que até que o Barcola, improvisado ali, jogando no meio do ataque, seria mais efetivo do que o Gonçalo Ramos. E olha que eu não gosto tanto assim do Barcola, porque eu acho que ele perde muito gol, né? Então assim, que cara ruim, destoando completamente do resto do time, com um nível técnico muito abaixo, com uma rotação muito abaixo, né? E aí depois nós tivemos a primeira defesa do Donnarumma, ou seja, o Atlético de Madrid realmente não atacou, não conseguia ter posse de bola, não conseguia construir jogadas perigosas. A primeira defesa que o Donnarumma faz no jogo, né, até então ele estava assistindo o jogo de camarote, foi aos 46 minutos do primeiro tempo, e logo em seguida vem o castigo do Paris Saint-Germain. Na mesma jogada, o PSG recupera a bola, arma um contra-ataque e faz 2-0 com o gol do Vitinha, né? O meio-campista ele vai levando, entra, pisa na área e finaliza.
fazendo aí 2-0 para o PSG. Então o tempo todo, nessa primeira etapa, o PSG dominou, o PSG quando perdia a bola recuperava muito rápido e isso fez com que eles fossem para o intervalo com 2-0 no placar. Depois, nós tivemos aí, logo no comecinho do segundo tempo, o Kvaratskhelia chutando e o Oblak fazendo uma bela defesa, porque se ele não toca na bola, ela fatalmente entraria no gol. Ele toca na bola e desvia ela para a travessão, e aí ele evita um gol que seria muito bonito aí do Kvaratskhelia. E os 10 primeiros minutos da segunda etapa foi o seguinte, o Atlético até que voltou um pouquinho melhor por conta de uma substituição que fez, né? Sai o Samuel Lino e entra o Koke, se eu não estiver muito enganada, mas ele não conseguia produzir chances claras de gol, né? Então aumentou ali um pouquinho a posse de bola, mas chance de gol clara, ataque efetivo que era bom, nada, né? E isso também se dá pelo fato de que o PSG diminuiu um pouquinho o ritmo que a gente comentou que estava impondo, né, na primeira etapa da partida. Porque é um ritmo que realmente, mesmo que não tivesse aquele calorzaço, mesmo que as condições fossem diferentes, dificilmente um time consegue jogar naquela rotação que o PSG começou a partida por 90 minutos. Então, o PSG diminui um pouco o ritmo, o Simeone faz uma alteração no Atlético, essa alteração melhora o time e aí o Atlético de Madrid começa a ter um pouco mais de espaço, mas não o suficiente para que levasse perigo ao gol do Donnarumma, tá? E aí depois, um tempinho depois, nós tivemos um gol do Atlético de Madrid, né? Então, na primeira oportunidade que eles tiveram no segundo tempo, eles conseguiram fazer o gol, só que esse gol ele foi anulado. Por quê? Porque teve falta no Doué na origem do lance. Né? Então o Koke ele faz uma falta ali no Doué na cara do árbitro, né? Não sei como que o árbitro não marcou de imediato aquela falta, porque foi muito clara. E aí o Atlético consegue construir a jogada, o Julián Álvares faz o gol, mas em seguida ele é anulado porque realmente a falta existiu. E aí o Atlético fez algumas substituições, né? Foram 3 substituições de uma vez que o Simeone fez e os jogadores que tinham acabado de entrar na partida, 2 deles foram amarelados, que foram o Correa e o Reinildo, né? Eles entraram em seus primeiros respectivos lances, eles fizeram faltas que foram punidas com cartão amarelo. Então o pessoal que veio do banco aí do Atlético veio meio nervoso, tá? Deixou o jogo um pouco pesado do ponto de vista físico. E depois, cara, o jogo ele ficou muito morno, ficou muito tranquilo, porque o Atlético não conseguia jogar e o PSG abaixou o nível de intensidade. Tanto é que a torcida começou com o tal do Ola, né? Com aquela coisa bonita que a gente vê nos estádios, que a rapaziada fica fazendo assim, Ola, não sei o que e tal. E quando isso começa num jogo é porque o jogo não tá interessante, né? O jogo tá tão desinteressante que a rapaziada começa a se entreter entre eles mesmos. E, cara, a gente teve depois um lance de erro de saída de bola do Oblak, o PSG quase teve a chance de marcar. Porém, o jogador que finalizou do PSG, agora eu não me lembro o nome dele, errou e aí o Lenglet, zagueiro do Atlético de Madrid, foi reclamar com o juiz. E era assim, um lance bobo, um lance perdido. E o juiz dá amarelo pro Lenglet, que já tinha tomado um cartão amarelo na primeira etapa. A impressão que você tem é que o juiz não se lembrava de que o Lenglet tinha aquele primeiro cartão amarelo, porque ele dá o amarelo, vira de costas, e aí quando ele vai dar aquela olhada nas anotações, ele repara que ele já tinha dado um amarelo e ele é obrigado a dar o cartão vermelho. Então aí o Atlético joga com 1 a menos a partir ali mais ou menos da metade do segundo tempo. E depois, aos 35 minutos, o Sorloth perdeu um gol inacreditável. Era ele e o goleiro, ele só tinha que deixar a bola resvalar nele, encostar nele, mas ele colocou muita força na jogada, acredito que naquela ânsia, né, de chutar logo para tirar do goleiro, e ele acabou tirando do goleiro, do gol, e se pá do estádio, porque a bola foi por cima do gol, foi bem longe da meta do Donnarumma, né? E o futebol castiga, se você não faz, o teu oponente vai fazer. Logo em seguida, né, aos 41, o PSG faz um gol com o Mailu, um dos garotos ali que tinham recém entrado na partida. Ele conseguiu finalizar depois de um bate-rebate na área, a bola sobra com ele e ele faz o terceiro gol. E aí você pensa, né, pô, 41 do segundo tempo, 3-0 PSG, o Atlético tá com 1 a menos, não vai sair mais nada daqui, vai ser a galera fazendo ola e daí a pouco o juiz
dar o apito final. Mas não foi isso que aconteceu, a gente ainda teve um momentinho de emoção, que foi um pênalti marcado ao favor do PSG, né? Teve um chute ali do PSG dentro da área que acaba batendo no braço do Lenormand. E o Lenormand já tinha amarelo, tá? O juiz não deu o segundo amarelo para expulsar o outro zagueiro do Atlético, né, o Lenormand, mas ele já tinha amarelo, então ele correu esse risco. Mas ficou por isso mesmo, o juiz só marcou o pênalti depois de ver o VAR, e aí o Lee converteu, fazendo 4-0 para o PSG, lacrando o caixão do Atlético de Madrid. Então, como eu disse no começo desse vídeo, se alguém tinha dúvidas que o PSG viria para jogar o Mundial de Clubes de uma forma séria ou não, eu acho que depois da partida de hoje, essas dúvidas foram sanadas. E aí fica aquela sensação, se o PSG fez esse amasso contra o Atlético de Madrid, que é um time que está sempre brigando com o Real Madrid, Barcelona, sempre chegando longe nas competições mata-mata, o que é que o PSG não pode fazer com o Botafogo? O que é que o PSG não pode fazer com esses timinhos dos Estados Unidos, que sinceramente eu acredito que nem vão avançar no mata-mata, né, na fase de grupos, para depois ir para o mata-mata? O que é que o PSG não vai fazer com seus próximos oponentes? O próximo jogo é contra o Botafogo, que vai estrear mais tarde, né? E aí fica aquela curiosidade do brasileiro. Como que vai ser esse jogo? Como que o Botafogo, qual que vai ser a estratégia que o Botafogo vai usar para tentar parar o PSG e não sofrer tanto contra o time francês? Mas e aí, o que você achou do jogo? O que você está achando dessa Copa do Mundo de Clubes? Deixa nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo daqui a pouquinho, porque logo após esse vídeo aqui eu vou assistir o jogo do Palmeiras e vai ter vídeo do Palmeiras ainda hoje. Chama! Tchau!